Boa noite a todos. Estamos aí, iniciando mais um encontro fraterno, que vai, é óbvio, a cada dia que nós aqui estivermos, ampliar, dilatar a nossa compreensão, porque estamos sempre dialogando em torno desses temas importantes que implicam na nossa evolução espiritual. Muita gente pensa que estudar o Espiritismo é viver folheando os livros, não é? É muito mais do que isso. É absorver a mensagem, a essência. Um livro de 400 páginas tem uma essência. E a essência não ocupa tanto espaço. Vocês estão entendendo, gente? Então é lógico que você captando a essência de um todo, não é? Porque todo o trabalho de Kardec foi justamente concatenar as respostas dos Espíritos para nos conduzir a uma compreensão e construir uma base de raciocínio para compreendermos a vida na sua amplitude. Você pegando essa base, essa essência, você se torna naturalmente alguém, não é? Ajustado e abastecido com os conhecimentos que irão abrir as portas para desvendar todos os mistérios que envolvem a vida e o universo. Esse é o Espiritismo que eu conheço, que eu estudei e continuo pesquisando. Não repetindo as leituras, porque eu acho que quando você pega a essência, você tem mais que trabalhar essa essência e ampliar o teu conhecimento e a tua sabedoria em torno de tudo à tua volta, e não apenas das questões espíritas. Não é? Não adianta você ter na ponta da língua cada pergunta, cada capítulo do contexto da codificação espírita. Você tem que ter, sim, no raciocínio, a compreensão dessa essência e que ela possa tocar o teu coração pela grandeza que ela representa na visão de Deus e da sua justiça. Quem absorve a essência da doutrina dos Espíritos, é óbvio que ele vê Deus com outros olhos, compreende a sua posição perante os seres e perante o universo. Não é mais aquele Deus morfológico, aquele Deus criado pelos homens, mas o Deus criador, inimitável, gente. Então, vamos crescer em espírito e vida, mas sem perder tempo, não é? Nessa ansiedade de decorar, não é? Porque quem faz escola decora. Se você faz uma escola na doutrina dos Espíritos, você está decorando. Igual nós fazemos quando estamos nas escolas, nós temos que decorar, não é? As operações de matemática, as histórias, as datas. O estudo da doutrina dos Espíritos não é assim. Você tem que ir pegando a essência, o que representa cada frase, cada revelação, não é? E aí sim, você vai construindo em você mesmo uma estrutura de conhecimento que vai te permitir saber de tudo à tua volta, analisando os fatos. Você tem agora, depois desse estudo, os subsídios para entender cada acontecimento nesse universo. Você compreenderá até mesmo as criaturas mais simples e aparentemente insignificantes no contexto dos seres vivos. Estão entendendo, gente? Espiritismo é projeção, é expansão do ser no domínio de tudo à sua volta. Nada mais assusta,
Nada mais é motivo de apreensão, de medos, porque você sabe que o universo anda sozinho. O universo é inteligente. Ele não vai falhar com você. As suas leis jamais vão permitir que você sofra inocente. Então, procure se manter inocente. Procura mudar as suas atitudes. Vai se integrando a esse universo maravilhoso que é o nosso lar e não apenas a Terra. Porque quando você começa a respirar no clima do conhecimento espírita, você já é um cidadão cósmico integrado à sua natureza e não marginalizado pelos erros, pelos desencontros, mas sim alinhado por uma constante ideia de renovação e crescimento. Isso é espiritismo para mim. O resto é perfumaria, gente. Não se iludam. Não se iludam com as práticas estabelecidas pelas mentes distraídas e ansiosas de novidades. É complicado, gente. O ser humano, muitas vezes, ele não pode ser apenas um no meio de tantos. Ele quer ser diferente. E aí ele começa a criar as novidades dentro daquilo que é até numa situação em que são elementos, revelações, verdades intocáveis. Porque até agora nenhuma delas foram desmentidas pela ciência. E nem pelo bom senso, nem pela razão. Por mais crítica que seja a criatura, por mais critério que a pessoa tenha para julgar dentro do bom senso e da razão, ela não vai encontrar nada dentro dessa essência da doutrina dos Espíritos que demonstra contradições. Não existe. Não dá ensejo nem para dúbias interpretações. Não. As pessoas criam situações novas pelas suas ideias, mas não tem respaldo dentro da codificação espírita. Senão você poderia dizer, o senhor entende assim, mas outros entendem diferente. Não existe isso. Ou você entende a doutrina ou você não entendeu nada dentro da doutrina. Não é? Existem palavras dúbias, né? Que você pode dar várias interpretações. Você não acha uma dentro da codificação espírita. Kardec foi meticuloso, trabalhou incansavelmente para simplificar, para que todas as culturas pudessem ter acesso a esse conhecimento, porque esse conhecimento é um patrimônio da humanidade. Ele não entregou uma nova religião para o mundo carnal. Não, ele entregou um patrimônio que pertence à humanidade. E nós ficamos fechando esse patrimônio dentro dessas cercas construídas, não é? Pelos dogmas criados indevidamente, por mentes desalinhadas dos verdadeiros objetivos da doutrina dos Espíritos. Se não fora esse engessamento, nós hoje éramos para ser aí algo assim, como referência nas questões da fé. Mas não. Nós estamos vendo que a criatura quer provar o Espiritismo com fenômeno. Aí surgem as práticas que, infelizmente, nada contribuem para o crescimento do nosso movimento, infelizmente. Temos toda sorte de mediunidades operando sem ser mediunidade. A imaginação
se transformou em mediunidade. E aí fica difícil. A criatura, de repente, né, imagina que os espíritos estão me pedindo isso, eu sinto nas minhas entranhas. Nós temos que começar a trabalhar uma cirurgia espiritual. Pronto. Aí vai agregar um monte de gente para trabalhar junto. E aí fica difícil, gente. Eu falo isso porque eu não sou um teórico. Uma vez eu fui prestar serviço numa casa espírita, independente da nossa casa. E ali eu trabalhava com uma pessoa muito sóbria, né? Nós atendíamos justamente na área das aflições da criatura, da dor, do sofrimento. E, de repente, houve por bem a direção da casa, colocou um médium, né? Todo consagrado. Em pouco tempo ali trabalhando com a gente, ele já começou. Os espíritos estão me dizendo que nós temos que forrar este chão de tapete vermelho, porque nós vamos começar aqui um trabalho, né, de cirurgias espirituais. Aí eu pensei bem, eu falei, meu Deus, olha aí. Fiz alguns questionamentos, né, para ver até onde vai a ilusão da criatura. Infelizmente o ser humano parece que gosta de se enganar. A única coisa que eu fiz, né, não estou na direção da casa, né, eu estava ali colaborando. Então, o mais lógico a ser feito é se retirar, e foi o que eu fiz, né? Me retirei realmente porque é difícil, gente. A ilusão campeia nas ideias, na imaginação. As pessoas querem público na casa espírita, como se fosse um teatro. Temos que ter público, temos que ter audiência. Ora, não é espetáculo, não é acontecimento social, nem de entretenimento. É um encontro consciencial do ser humano com a sua própria verdade. É onde a criatura deve ser informada das mudanças que ela precisa realizar. Quando uma pessoa entra no mérito da cura, ela vai ser curada, naturalmente, sem que haja necessidade de uma intervenção cirúrgica por parte dos espíritos. Estão entendendo, gente? Então, de repente, estamos semeando uma ilusão, não é? Tentando fazer o que nem Deus faz, que é justamente, não é? Violentar as suas próprias leis, derrogar as suas próprias leis. Gente, muitas vezes a enfermidade, ela vem como um convite à reflexão. E ela tem um tempo de maturação, até que os sentimentos da criatura implicada comecem a demonstrar que está compreendendo o que está ocorrendo com ela. Provavelmente, se ela começa uma mudança, naturalmente ela pode se libertar da enfermidade. A menos que seja um karma. Aí não. Vocês estão entendendo? Então, nós estamos pretendendo o quê? Muitas vezes, com esse nosso afã, com essa ilusão, pretendendo derrogar as leis de Deus. Não, as leis, né, te deram como resposta pelas tuas atitudes um momento de enfermidade. E aí surge a enfermidade como remédio. Remédio, gente. E aí você, numa pretensa capacidade
não é? Paranormal, você quer curar aquela pessoa. Graças a Deus nós não temos esse poder de derrogar as leis de Deus. Podemos aliviar um sofrimento, ou até mesmo curar, quando o sofrimento não implica nas questões evolutivas do ser. Como situações contemporâneas, nós não estamos vendo aí essa mudança climática, essa vida estressante, criando patologias que não tem nada a ver com o karma. Então uma pessoa com um pouco de magnetismo, ou uma casa bem estruturada, uma casa espírita, pode eliminar esses efeitos. Isso não é derrogar as leis. Aí sim, você vai ter capacidade para libertar a criatura de certos sofrimentos desnecessários. Ocorrem pela nossa negligência no trato com o próprio planeta. Não é? Quantas viroses estão vindo por aí, que às vezes não tem nada a ver com o karma. Estamos criando isso. Ou a situação em que estamos está nos promovendo. Uma pessoa estressada hoje, no limite, como está uma grande maioria, a primeira coisa que acontece no organismo dela é dilapidar as células nervosas. Aí o corpo fica baldo de informações. E alguma coisa vai ocorrer, não é? A criatura densifica toda a sua estrutura orgânica e aí vai surgir um aviso, uma dor, um desconforto. Nessas horas nós podemos socorrer essa criatura. Isso se o estresse não for parte de uma profunda revolta, de um ódio alimentado durante muito tempo. Aí ele vai ter que maturar. Tem remédio que às vezes ele precisa se prolongar para efetivar o verdadeiro socorro, a verdadeira cura. Então, gente, tudo é relativo. Vamos entender que nesse mundo tudo é relativo. E só vamos alcançar aquilo que está relativo à nossa capacidade. O resto será sempre, como eu afirmo, ilusão. Pura perfumaria das mentes distraídas da realidade, eufóricas pela busca da santidade sem esforço. Essa é a realidade, gente. Não existe renovação sem sofrimento. Não existe elevação sem enfrentarmos a luta. E geralmente a luta maior está dentro de nós mesmos. É o confronto com o nosso eu, que pode se tornar o nosso maior inimigo. Então é isso aí, gente. Eu estou aqui, mais uma vez, abraçados com vocês, com muito carinho, muita alegria. E espero que vocês venham vindo nesse roteiro, nesses encontros, consolidando algumas atitudes importantes, não é? Não tenha nem dúvida. Então vamos ver como é que estão os nossos companheiros hoje. Já estamos. Vamos lá. Angelita Rosa de Mauá. Boa noite a todos, boa noite, seu Nelson. A semana passada tivemos a perda de uma colega de trabalho. A passagem se deu através de um infarto fulminante. O que me impressionou foi o desespero da família no velório. Isso muito me entristeceu. Mas me veio a intuição de uma passagem bíblica onde Jesus fala que chegará como um ladrão na calada da noite
e nos pegaria desprevenido. O senhor não acha que isso serve para essa situação, onde não temos tempo de dizer adeus a quem amamos e perdão a quem devemos? Fiquem todos na paz. Isso me lembra outra parábola, filha, talvez ainda mais importante, quando ele diz: vai, reconcilia enquanto estás a caminho, porque amanhã, se você se arrepender, você vai procurar e não vai encontrar, mas ele te achará e te colocará na prisão, e aí você vai pagar até o último centavo. Agora, se te entristeceu, é por ver que pessoas que compreendem a morte estão aprendendo com a doutrina dos espíritos que ela não existe. E de repente essas pessoas se desequilibrarem no momento dessa ocorrência, geralmente entristece. Porque às vezes a pessoa está há 20, 30 anos aprendendo, né? Ou pelo menos indo no centro. E de repente nessas horas de dar o testemunho, agem completamente ao contrário. Isso é mais comum do que se imagina. Por isso que eu insisto nesse meu trabalho. Gente, não se iluda com o centro espírita, achando que só basta ir lá para estarmos cumprindo a nossa obrigação consciencial. Não, ela é muito mais ampla. Se não assimilarmos, não compreendermos e nos prepararmos para os momentos mais difíceis, vamos sempre reagir de forma contrária ao que deveríamos ter aprendido. E não aprendemos. Por quê? Muitas vezes a casa espírita se transforma num encontro social. E não é isso. A casa espírita não é um encontro social. É um encontro consciencial com a verdade. E nem é um local de entretenimento onde nós vamos passar algumas horas alegremente. Vocês estão entendendo? Vamos abrir os olhos, gente. Gabriel de São Caetano. Amigo, como saber a hora de lutar ou aceitar a imposição da vida? Às vezes não sei se luto por causa de coisas que eu aceito. Aquilo que nós não podemos transformar, nós temos que aceitar. E mesmo aceitando, não perder nenhuma oportunidade de tentar sempre a transformação. Mas não transformar isso numa obsessão ou numa revolta. Não é? Temos que aceitar muitas vezes. Existem momentos da nossa vida que a única atitude inteligente é aceitar e continuar lutando. Dirceu de Santos, boa noite, guerreiro Nelson e companheiro desta sala de aprendizado para a vida. Gostaria que o senhor comentasse qual a melhor maneira de ler o Evangelho. Como se sabe, esta parte da doutrina foca a parte moral dos ensinamentos de Jesus, para que possamos colocá-lo em prática, seus ensinamentos. Um beijão no coração de todos. Dirceu, cada qual lê, estuda o Evangelho a maneira que ele acha mais conveniente, mais fácil. Não existe um método de estudo. Quando nós começamos a querer introduzir métodos, regras para o estudo, nós complicamos tudo. O Evangelho é para ler com a alma. E para ler com a alma, você não precisa estar num lugar específico, nem numa hora específica. Onde eu li mais o Evangelho na minha vida foi no banheiro. Eu sempre deixei o Evangelho no banheiro. Vocês estão entendendo, gente? Não é o lugar, não é a situação, não é o método. É qual é o teu interesse de ler o Evangelho. Isso é que importa. A intenção.
Agora, se você lê o Evangelho com a intenção de espantar as sombras, está errado. Tem que ler o Evangelho na intenção de aprender com ele como se libertar das sombras, mudando o próprio comportamento. Então é isso, gente. A forma como se faz é importante, não é? Nós temos aqui o Ricardo de Piranga. Ele escreveu aqui um bocado de coisas aí, né? Dizendo que o espírita fica aí jogando na internet aí mensagens do Chico e na verdade não consegue perdoar ninguém e tal. Está num desabafo. E ele fala, ele arremata: desculpe-me, mas é um desabafo de algo engasgado há tempos, pois é duro dar a outra face aquele que de nós escarnece. Seja sábio nos seus comentários e coloque na net, pois ao vivo só lhe alcanço em vibrações de amizade. Tá bom, Ricardo, nós vamos pôr na net, sim. Tá? E acalma o teu coração, não se iluda com as pessoas. Às vezes nós esperamos mais da pessoa do que ela pode nos dar. Às vezes a pessoa vive revestida de uma aparência e de repente você descobre quem ela é e o mundo desaba. Mas você tinha que estar preparado até mesmo para isso, porque infelizmente é o mundo que nós vivemos, né? Carregado de imperfeições do ser humano. Tenha nem dúvida. Elvira Vicunha, de São Bernardo. Senhor Nelson, boa noite. O senhor nos fala sobre a caridade no cuidado dos idosos pela sua família. Mas quando o idoso faz intrigas na família e quer viver em um asilo, estamos providenciando essa mudança e também a nossa aceitação, trabalhando a culpa. Acredito que se o idoso quer o convívio com seus iguais e com as suas atividades, será melhor. Mas se ao mudar o idoso ver que não era isso, obrigado e abraço. Olha, Elvira, se o idoso não se sente confortável na casa de uma filha ou de outro, ou de um filho, e ele quer ir para um asilo, eu acho que é uma opção dele. Agora, o ideal seria conversar com ele, né? Tentar ajudá-lo a rever os seus conceitos, não é? Mas eu sei que tem certos idosos que chega um período que fica difícil lidar com eles, não é? Mas aí vocês fazem o que mandar o coração de vocês, não é? Você não está expulsando ele, é ele que quer e vocês vão atender aquilo que ele está pleiteando. Se ele vê que não era isso, aí vai valer a lição para ele e vocês então vão repensar como agir diante desse arrependimento. Não tenha nem dúvida. Mônica de Itapetininga, São Paulo. Senhor Nelson, boa noite. Na semana passada o senhor falou sobre perda de tempo do espírito. Há algum tempo esse assunto vem me preocupando e depois da explanação da semana passada pensei em mandar esta pergunta. Todos os empregos que tive foram por meio de concurso público. Atualmente sou servidora do Estado de São Paulo e continuo estudando com vistas a alcançar um cargo melhor. Por vezes penso se é isso mesmo que eu deveria estar fazendo da vida. Será que essa busca contínua por melhoria de emprego não é uma perda de tempo? Olha, filha, isso está dentro do métier das pessoas que estão reencarnadas, não é? Que é o que provê a subsistência. Você pode conjugar as duas coisas. Não perder tempo no lado espiritual significa o quê? Você, por cada lugar que passa, procure deixar um rastro de bondade, de generosidade, de amizade. Você está entendendo? Se você fizer além do que o teu emprego impõe,
para você merecer o salário, o que você fizer a mais em benefício de alguém, você está ganhando o pão do Espírito. Você não está perdendo tempo, você está crescendo. Você está unindo o útil ao agradável. Você está ganhando o pão espiritual simultaneamente com o pão material. É assim que nós devemos pensar. Se você tem essa capacidade, bota ela em prática, continua buscando um cargo melhor, né? Você com mais recursos pode ajudar até mais um pouco alguma pessoa ou alguém, às vezes alguém da própria família, não sei. Tem que analisar tudo isso, filha, não é? A perda de tempo é quando a pessoa não se educa. É isso aí. Trabalhar nunca foi uma perda de tempo. Tá bom? Vamos lá. Mônica de Itapetininga novamente. Não, Mônica eu já vi, peraí, vamos lá. Foi. Agora é Ana Maria, Liliana e Sofia, da Lapa. Boa noite, amigo Nelson, a dona Ana e a todos da sala. Passando para desejar uma ótima semana. Abraço a todos. Obrigado, filha. Estamos aí, a você também. Silvio de Porto Alegre. Boa noite, senhor Nelson. Estou aqui apreciando seus ensinamentos. Abraços, irmão querido. Obrigado, Silvio, por esse carinho, esse incentivo que nos alimenta a alma para prosseguirmos trabalhando essa verdade, né? Que um dia haverá de libertar as consciências da dor e do sofrimento. Cibele Marcel Santos. Boa noite, senhor Nelson, dona Ana e todos presentes. Senhor Nelson, não sei se fico feliz em ver novelas da Globo tratando de assuntos espíritas, porque muitas vezes são abordados de maneira totalmente equivocada, não séria, sem estudo, e levam milhões de pessoas a acreditarem em algo totalmente distorcido e fora da realidade, da doutrina. Ou seja, acaba cooperando para a disseminação de uma mentira. Assisti apenas 3 capítulos da novela Além do Tempo e vi um personagem que é aprendiz de mentor, espécie de anjo, mas que não acredita na recuperação da humanidade. Pode ser mentor se pensa assim? E mais que isso, ele acaba se materializando, se transforma num personagem dentro da história chamado Ariel e decide interferir em tudo na vida dos outros personagens, interferindo no livre-arbítrio das mesmas pessoas, porque quer poupá-las de sofrimento. Por favor, o senhor poderia esclarecer e falar sobre isso? Estou inconformada. Olha, filha, sabe o que acontece? Nós espíritas nos fechamos. Se um desses produtores da Globo procurar alguém nas federações espíritas para dar um apoio, alguma coisa, eles vão se omitir. Então, de repente, eles vão ter que fazer por conta própria, segundo eles entendem. Que essa turma que faz esse tipo de novela, escreve esse tipo de novela, são pessoas que só leram romances sobre o Espiritismo. Então eles estão aí tentando conjugar as ideias e trazer uma novela com temática espírita. Eu não assisto novela, não posso dizer para você que está errado ou não está. Você está dizendo, você entende tanto quanto eu sobre a doutrina, então mas ainda vai levar muito tempo para as pessoas levarem a sério a doutrina dos espíritas, infelizmente, por culpa dos próprios espíritas. Grava isso que eu estou te falando. Kardec deixa bem claro isso, que os inimigos de fora não têm como prejudicar o espiritismo, o movimento espírita. São os de dentro.
a omissão, né? A hipocrisia, a vaidade. Isso está aí desfilando nas tribunas de forma abundante. É isso aí. Sr. Nelson, além das 5 obras de Kardec, o senhor poderia indicar 3 outros livros para serem lidos após as obras da codificação? Olha, nós temos vários livros que a gente poderia estar estudando, e eu diria para você procurar livros que tratassem dos sentimentos, implicando nas questões do sentimento. Hoje eu fiquei feliz que a dirigente de um centro, eu pus a carta do perdão no Facebook, e ela declarou que é o livro que ela põe sempre em pauta nos estudos da casa. O livro Perdão, o Caminho da Felicidade. Não estou indicando porque é meu, nada disso. Vale a pena as pessoas entenderem esse lado, saber como lidar com as mágoas, com as diferenças, não é? Não é um livro fadonho de autoajuda, não, é baseado em fatos verídicos. E assim tem outros, não é? Nós temos Vinha de Luz, que cada trecho pode fazer suscitar uma bela de uma palestra, não tenha nem dúvida. Entendeu, filha? Temos ainda um livro que você também, da minha safra, que é o Para Onde Iremos Após a Morte. Tem coisas ali que a maioria dos espíritas não conhece. Tá? Então vamos lá. Silvana e Luiz, Niterói. Olá. Tudo bem aí com vocês? Olha aí, um beijão no coração de vocês, né? Boa noite a todos. Sr. Nelson, quero que saiba que através das suas palavras descobrimos que essa é a maneira que queremos viver. Hoje somos mais serenos. Aproveito para pedir vibrações para o nosso amigo Máximo, que acabou de ser diagnosticado com câncer no intestino, para que ele enfrente as dificuldades de tratamento que está por vir. Com certeza vai ter o apoio carinhoso de vocês, dos bons espíritos que estão aí à vossa volta, não tenha nem dúvida. Hoje nós temos uma medicina bastante avançada, que pode prolongar por muito tempo a vida e até sanear o mal que o aflige. Não tenha nem dúvida, tá bom? Um beijão para vocês. Deise Ratner, de São Bernardo. Boa noite, querido amigo e professor. Tenho uma dúvida, eu durmo muito bem e acordo melhor ainda. Mas acontece coisas diferentes quando eu durmo até um pouco a mais. Exemplo, acordo às 6 horas. Se durmo até às 7, tenho sonhos, sem pé nem cabeça. Chegam a ser bizarros e geralmente são com pessoas e coisas que não gosto e não faria nunca o que acontece no sonho. Aí sim acordo com uma sensação ruim. Mas só quando durmo até mais um pouco. Se eu tenho como me dizer algo sobre isso, um beijão e obrigado. Olha, Deise, vai ver que esses horários finais que você prolonga, né? Você já tenha saído da zona de conforto no mundo espiritual. Entendeu? Porque nós temos direito ao sono, à tranquilidade, não é? Então, no momento de acordar, você não acordou, continuou no mundo espiritual. Então, pode ser que aí você, nesse momento, você sai da zona de conforto no mundo espiritual e chega mais próximo da onde estamos, que é o umbral, né, Deise? É isso aí. Mas tudo passa. Vai chegar uma hora que você vai dormir até meio-dia e não vai ter nenhum problema. Não é? É isso que importa. Celso Dias, São Paulo. Boa noite, Sr. Nelson. Corremos o risco de uma terceira guerra mundial? O que o plano espiritual fala a respeito? Obrigado e boa noite. Olha, o plano espiritual não tem se manifestado em nada sobre isso.
Mas, pesquisando, você mesmo, eu, pessoas com conhecimento espírita, dá para perceber que os países que ainda estão envolvidos em guerra construíram um karma com resultados bélicos. E ninguém pode derrogar uma lei. Você está entendendo? Nem Deus derroga as suas leis. Causa e efeito. Você criou o efeito que vai surgir no momento certo. No momento em que vem a surpreender toda uma coletividade envolvida. Que é o caso dos Estados Unidos. Que semeou guerra em vários países. Não é? A fonte de renda dos Estados Unidos é armamento. Então a guerra sempre foi o PIB dos americanos. Por quê? A pretexto de, que nem houve com o Saddam Hussein, olha quanto ele queimou de material bélico, recebendo da ONU e do próprio país onde eles interferiram. Então, quer dizer, isso é um karma que eles construíram durante todo esse tempo, desde da Coreia do Norte, não é? E eles vêm construindo guerra. Eu não sei, eu na minha visão, e por um momento que eu vivi uma experiência, eu acredito que, infelizmente, a terceira guerra parece inevitável. O hemisfério norte provavelmente vai arder em chamas. E nós vamos ter que socorrer, enviar alimentos e ajudar o que vai sobrar, né? E eu acredito que o Papa Francisco até afirmou que o mandato dele ia ser curto. Acho que até em função disso que ele deve ter essa consciência, não tenha nem dúvida. Celso Dias, Valéria, tudo bem, querida? Um beijão para você e para a guria. Tudo bem? Aquele que ama passa à frente do que sabe, não é? Um beijo no seu coração. Essa é uma frase muito interessante, né? Acho que é do irmão X, né? Aquele que ama anda na frente daqueles que apenas sabem. Gente, o amor é tudo, o amor é vida, o amor é paz. Vamos entender o que é o amor. O Espiritismo nos dá subsídios para compreendermos o que é o amor verdadeiro. Gilberto Mignoli, fala, Nelson. No caso da novela, a autora da mesma tem a sua licença poética e escreve algo que realmente foge da verdade, como no caso do personagem Ariel, já citado há pouco. Mas a história é belíssima e ensina a importância do perdão, mostra a lei de causa e efeito, tanto é que a novela entrou na segunda fase, onde houve uma passagem do tempo de 150 anos, mostrando os mesmos personagens em sua atual encarnação. Além de uma ótima história, a essência da mensagem é o perdão, e não devemos levar a sério pequenos deslizes como o anjo Ariel e seus defeitos. Anjos com defeito, é complicado, né? Eu acho que tudo isso aí nós temos que entender e levar como entretenimento. Se os próprios espíritas não sabem escrever cinema, né, de forma produtiva, eu acho que então a gente tem que ter um pouquinho de compreensão sobre isso, não é? Os nossos irmãos aí. Agora é interessante que eu vi um comentário, né, que ela provoca toda uma situação que no fim acaba desencarnando, né, numa situação junto com ele, e depois ela volta como esposa dele. Aí é que eu acho que
Se for assim, né, segundo me falaram, porque eu ainda não assisti, não. Então, não sei. Mas eu acho que nós temos que estar preocupados com o que nós estamos fazendo na casa espírita. Essa tem que ser a nossa preocupação. Os inimigos de fora, né, seja qual for o tipo de inimigo, jamais vai conseguir abalar as estruturas do espiritismo. Não é? O espiritismo é uma verdade que um dia vai ter que ser, não é, assimilada por todos os seres. Então, a gente tem que se preocupar com os que estão dentro da doutrina. Não tenha nem dúvida. Não é? É que nem falou o meu amigo Maurício, num comentário dele. Ele falou, às vezes os curiosos sabem mais de espiritismo do que os próprios espíritas. Estamos chegando nesse tempo, hein? Então vamos lá, gente. Já tivemos um bom tempo de papo, olha aí, já vai para quase 1 hora. Então, olha, um beijão no coração de todos vocês, obrigado pela audiência. Vamos continuar essa tarefa. Trabalhem, fazem parte disso. Manda o link para outras pessoas, comenta. Né? Nós temos que fazer crescer isso para que mais corações... Eu tenho recebido assim depoimentos de pessoas que falam que, olha, eu agradeço tanto ao meu amigo Geraldo porque ele me indicou esse programa, nossa, como foi bom para a minha vida. Vocês estão entendendo? São vários e vários. Então, quer dizer, é até uma caridade, não é? Você estar indicando a possibilidade de uma pessoa participar de um encontro como este, que só faz bem para a alma, não tenha dúvida. Então é isso, gente. Vamos desejar a paz, a harmonia, a felicidade para todos os seres, agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus, envolvendo o nosso querido Máximo, amigo da Silvana e do Luiz, nas nossas vibrações de amor, e também impregnando os nossos lares com esse magnetismo gostoso. E é assim que nós vamos nos despedindo. Até o próximo programa.